Olá, consultores, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Consultora de Alimentos. É sempre um prazer imenso ter a presença de cada um de vocês. Eu sei que já tem bastante gente aqui online comigo. Quem for chegando, vai dando uma boa noite, fala de onde você é, fala também para mim se você já é um consultor, qual que é a sua formação, para conhecer um pouquinho de você, tá bom? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, essencial para qualquer consultor que deseja ter sucesso, né, nessa área de atuação profissional. Então, fique ligado, já pegue papel e caneta se você ainda não pegou, porque vai ter muita dica, muita sacada boa para você aqui hoje, certo? E hoje eu não estou sozinha, hoje eu estou com o Renan Henrique, que é especialista em vendas, já fez palestras no Brasil inteiro sobre vendas e atendimento ao cliente. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, porque ele tem muita experiência e vai ajudar muito na nossa aula hoje. Boa noite, consultores. Boa noite, pessoal. Atravessando aqui a Mayara. Enquanto ela vai lendo os comentários aqui, quero dar uma boa noite a você que está nos assistindo. Obrigado por estar aqui conosco nesse momento, né? Às 20 horas e 2 minutos, pontualmente, começamos aí do horário de Brasília. Eu espero poder auxiliar vocês aí nessa trajetória, principalmente você que quer fechar vendas, fechar novos contratos, quer divulgar, quer promover os seus serviços, né? Se liga nas dicas que nós vamos passar para você aqui nessa aula, nessa noite, tá? E aí, vamos começar? Vamos falar de abordagem de clientes e divulgação dos seus serviços. Vocês que me acompanham sabem, a gente também já falou um pouquinho aqui agora, que nós estamos levando o curso presencial Como Fazer Consultoria em Serviço de Alimentação para todo o Brasil. Já estivemos em vários estados e estaremos até o fim do ano com uma agenda bem repleta aí de cursos. E um dos módulos, como o Renan falou, do curso é justamente a abordagem de clientes. E o que a gente tem percebido, que a gente tem observado no curso presencial, é que realmente consultores de alimentos têm dificuldade de abordar o cliente. Não só abordar, mas divulgar os seus serviços, que é muito importante. Né? Nós, muitas vezes, já temos ideia de como realizar a consultoria. Queremos aperfeiçoar os nossos métodos, as nossas ferramentas. Mas na hora de abordar é aonde a coisa acontece e realmente muita gente tem dificuldade. E a gente sabe, sem abordagem, sem fechamento de negócio, não tem consultoria, não tem consultor, não é mesmo? Não existe consultor. E o que acontece geralmente é o seguinte, né? A gente quando se forma, por exemplo, eu sou da área da administração, tenho especializações na área do desenvolvimento pessoal, psicologia organizacional, mas quando eu me formei como administrador, ninguém nunca me deu uma aula de venda. E eu acho que talvez você que seja nutricionista, ou tecnólogo, engenheiro, talvez até um advogado, um dentista, ele nunca teve uma aula na faculdade que ensinasse ele a vender ou a promover os serviços dele. E a primeira coisa que você é, como um profissional, seja um dentista, um engenheiro, um nutrólogo, um nutricionista, você é um vendedor. A primeira coisa que o teu cliente vai comprar de você é você mesmo que está aí do outro lado. A primeira coisa que ele vai comprar de você é você. Ele vai acreditar em você, ele vai confiar em você, ele vai realmente passar o contrato para você, vai fechar o contrato com você a partir do momento que ele compra você como profissional e também você como pessoa, porque o tempo todo você está sendo observado, né? O cliente está sempre atento a você, tanto como pessoa quanto como profissional. Então, qualquer profissional, a primeira coisa que ele tem que ser é um bom vendedor. Ele tem que saber vender. O que é saber vender? É saber expor as ideias dele de forma clara, é saber compartilhar a mensagem que ele tem. A gente sabe que a comunicação é um dos bens mais preciosos que você tem. Se você não sabe se comunicar com outra pessoa, fica um desafio muito grande, tá? Você precisa passar a tua ideia, você precisa passar a tua mensagem, você precisa inspirar outras pessoas e despertar nelas o desejo de uma ação, né? E através da comunicação que você tem esse caminho. Então, resumindo, a primeira coisa que o cliente vai comprar sempre é você do outro lado. Se você não tem confiança, se você não tem autoestima, se você não acredita no teu serviço, se você não acredita em você como profissional, como é que o cliente do outro lado vai acreditar? Então, o primeiro ponto é, como é que você do outro lado está como profissional? Você se sente seguro? Se sente segura? Está pronto realmente para fazer um trabalho de excelência? Coloca aí nos comentários que eu quero ver aqui no chat. É isso aí, pessoal. Aproveitem o chat para deixar suas dúvidas, tá? A gente realmente está aqui para tirar dúvidas e te ajudar nesse desafio tão grande. Confesso para você que quando eu comecei, né, em 2010, né, assim que eu me formei, a consultoria já era algo que me chamava muita atenção. Busquei muito conhecimento, muitas informações em relação ao procedimento,
a como aplicar a consultoria dentro dos estabelecimentos. Mas uma coisa que eu me esqueci de fazer é me preocupar com a abordagem. E muitos estabelecimentos me falaram não, porque eu não estava pronta para abordar. Então, saber como realizar a consultoria é essencial, mas é um segundo passo. Se você não sabe abordar, se você não se prepara para esse momento da abordagem, e sim, exige uma preparação, você não pode abordar o cliente do nada, e a gente vai falar um pouco sobre isso, você não vai fechar os seus processos. E é isso que muita gente me fala nos cursos e por e-mail. A gente recebe muitos e-mails, muitos WhatsApps, muitas mensagens falando muito sobre isso, e é por isso que a gente quer falar com vocês sobre esse assunto que é tão pedido, né, de que a gente faça aulas sobre isso, porque a pessoa não se prepara para a abordagem. Aí ela acha que ela vai chegar lá no cliente, vai falar qualquer coisa e vai fechar o negócio. E muitas vezes você, como consultor, não está entendendo por que você não está fechando o processo de consultoria. Mas é exatamente por isso, porque a abordagem requer uma preparação. Você precisa ir buscar por cliente sabendo o que dizer, como se comportar e quais serviços oferecer. A gente vai falar sobre isso nessa aula. Não sei se você já fez alguma apresentação, eu lembro quando eu fazia minhas apresentações na faculdade, eu me sentia muito seguro quando eu não estava preparado, quando eu não dominava o assunto. O que traz segurança para você na hora de conversar e na hora de se comunicar com o cliente? O conhecimento. É ter clareza das informações e a segurança daquilo que você está falando. E, principalmente, confiar naquilo que você está vendendo. Então, quando eu vou oferecer um produto para o meu cliente ou um serviço, eu tenho que confiar que aquilo que eu estou oferecendo realmente vai trazer o resultado que o meu cliente está esperando. Caso contrário, ele vai comprar aquilo e vai se decepcionar com aquilo que eu estou oferecendo. Então, é ter confiança nas informações que você realmente vai passar para o teu cliente. Né? Então, se você já anotou no seu papel, a primeira coisa que tem que ter é a tua marca pessoal, que é o tema aqui, né? Quando você recebeu o e-mail, uma das coisas que nós propomos aqui é essa criação dessa marca. Sabendo que o cliente compra você em primeiro lugar, qual que é o próximo passo? É ter segurança, é saber transmitir credibilidade naquilo que você fala. Então, conhecimento do teu produto, conhecimento do teu cliente, a gente vai falar mais sobre isso. Acima de tudo, o que é? É conhecimento do teu propósito, do teu serviço, do fim que o teu negócio tem. Né? Qual que é o teu serviço? É fazer consultoria e serviço de alimentação? É ajudar aquele empresário a resolver qual o problema que ele tem? A ter lucratividade? A crescer com o negócio dele? A reduzir desperdícios? Tem uma série de coisas que você pode fazer no trabalho de consultoria, e quanto mais clareza você tem da tua proposta, da tua oferta, né, mais fácil o teu cliente vai entender e, consequentemente, fechar um negócio com você. É isso aí. E vamos falar então, Renan, um pouco sobre esse posicionamento, como que tem que ser feito, com essa marca pessoal, como que funciona? Vamos falar um pouco sobre isso agora? Bacana. O pessoal que teve, inclusive, no curso presencial sabe que eu falo muito sobre isso, né? Tem um módulo que é só comigo que eu falo dessa parte de venda, de abordagem ao cliente. Tenho certeza, vou falar dessa forma, olha para mim aqui na câmera, eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, você utiliza o Google. Vai fazer uma pesquisa, vai pesquisar qualquer coisa, você vai para o Google, não é verdade? Sim. O teu cliente também vai no Google. Então imagina agora, eu vou pegar alguém que está aqui na aula com a gente, deixa eu pegar o nome do último comentário aqui, para a gente interagir aqui. A Majore chegou aqui agora, Majore Alves. Imagina que o cliente agora está buscando, nesse momento no Google, uma consultora, um consultor, para ajudar ele a reduzir o desperdício do restaurante dele. E a Major está lá na cidade dela lá. A Major está lá esperando lá. E o cliente está procurando na internet, no Google, mas não está encontrando ninguém. Ele procura alguém para redução de desperdício, para ajudar ele com o restaurante dele, faz pesquisas e não encontra ninguém. Como que ele se sente? Frustrado. Ele acha que não existe ninguém que possa ajudar ele. Então, a primeira coisa para você criar um posicionamento hoje, nos tempos que nós estamos hoje, é estar na internet. Você não tem um Facebook profissional, você não tem um Instagram profissional, se você não tem um site onde você coloca materiais, artigos, informações, onde o cliente possa te encontrar, é quase um cartão de visita virtual. Ou seja, você não existe. Ele está procurando alguém que não está na internet. Talvez você exista aqui no mundo offline, mas no digital você não está. E quem está no digital, infelizmente, quem não está no digital, infelizmente, está fora do mercado. Que o cliente vai buscar você lá. Hoje em dia é uma ferramenta importantíssima. As pessoas estão o tempo todo conectadas com o telefone. Né? Elas vão para todos os lugares com o telefone. Até no banheiro elas vão com o telefone. Né? É uma brincadeira, mas é verdade. Ou seja, estão o tempo todo conectadas. Se ela está buscando uma informação, buscando alguém para ajudá-la e não encontra, aí fica difícil.
Então, para você construir essa marca pessoal, você precisa hoje estar conectado com as redes sociais. Não dá mais para ficar fora disso. Renan, mas eu não sei como que eu crio uma rede social, não sei como que eu monto uma página no Facebook, eu não sei o que eu tenho que colocar, eu não sei como é que monta o Instagram, eu não tenho site, hoje eu não tenho como investir. Calma que eu quero te ajudar com isso também, tá? Mas hoje você não pode estar de fora desse universo. E, infelizmente, não tem mais espaço para as pessoas que estão fora desse universo, né? E você, quando constrói essa autoridade, tem essa credibilidade online, fica mais fácil para se conectar com o teu cliente. Hoje você pede pizza pela internet, você consegue comprar até um carro pela internet. Então, para você ver que hoje, infelizmente, o mundo já caminhou para um ponto que quem está fora desse universo está fora do jogo. Então, tem que se posicionar na internet. Uma coisa que a gente observa muito lá no escritório, com a nossa equipe, a gente recebe muitos e-mails e uma coisa que sempre acontece praticamente toda semana. Eu recebo e-mails de donos de estabelecimentos, donos de indústrias de alimentos, pedindo para que eu faça uma consultoria, né? Pedindo um orçamento de uma consultoria para uma determinada necessidade que ele tem. E aí a gente pergunta, né, de onde ele é, qual é a cidade, para a gente entender um pouco melhor o caso. E muitas vezes, nós somos aqui de São Paulo, da região de Campinas, a gente recebe e-mails de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E aí a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é a seguinte: onde estão os consultores dessa cidade? Porque provavelmente, para essa pessoa me encontrar, ela foi no Google. E provavelmente ela procurou alguém da região dela. E será que ela encontrou? Então, se é como o Renan falou, se nesse exato momento um dono de serviço de alimentação buscar na internet consultor na sua cidade, ele vai te encontrar? Essa é a pergunta que tem que ficar aí na sua cabeça. Ele vai te encontrar? Porque se ele não te encontrar, hoje uma das formas da gente contratar contratar serviços e comprar produtos é a internet. Né? A gente, como o Renan falou, a gente consegue fazer tudo pela internet hoje, abrir conta em banco, fazer muitas coisas. E procurar por esse tipo de serviço também é algo que o Google é muito utilizado. Se o seu cliente está procurando e ele não te encontra, a grande, né, oportunidade que podia ser aberta para você, você está perdendo. Então, se você ainda não está posicionado na internet, você não existe. Então, é a hora de você começar a pensar nisso. E se você já tem um Facebook, já tem um Instagram, já tem um site profissional, é hora de saber o que postar, o que tem que estar aí no seu site, no seu Instagram, no seu Facebook, para que isso chame a atenção do seu cliente, seja uma forma dele se comunicar com você, se identificar com os seus serviços, se identificar com as soluções que você oferece e se interessar aí para te contratar. Eu vi que várias pessoas colocaram aqui no chat falando o seguinte, que a vigilância não ajuda, que a vigilância não cobra. Eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Seu trabalho não tem nada a ver com a vigilância, tá? A Mayara vai explicar um pouquinho sobre isso. Mas você não é funcionário da vigilância. Você tem muitas coisas que você pode ajudar o dono, o proprietário do serviço de alimentação, tá? Tem muitas coisas que você pode fazer. Como o quê, Renan? Atuar na redução de custos. Você sabia que a redução de custos gera lucro para o estabelecimento? Quanto que o teu cliente hoje está perdendo por jogar comida fora, por não ter uma padronização de processo, por não ter um treinamento, uma mão de obra qualificada no estabelecimento dele, por não ter um bom atendimento ao cliente dele? Olha quantas coisas que você pode estar oferecendo. E isso não depende de vigilância. Isso depende do teu cliente saber que você existe e que você pode ajudar ele. Tá? A gente sabe que tem muito trabalho que precisa ser feito, né? Mas nós temos o nosso próprio caminhar. Qual que é o primeiro passo que nós podemos dar? Então, tem muitas soluções que você pode oferecer, além de manual e de POP, tá? Quem já fez o curso presencial, já esteve conosco, né, comigo, com a Mayara e com toda a nossa equipe, sabe que a gente fala muito sobre isso. O Renan falou de algo muito importante. Você não deve viver em função da vigilância sanitária. E é claro que eu tenho que falar isso porque nós, profissionais da área de alimentos, temos isso muito em mente. A gente acha que o nosso trabalho tem muito a ver com a adequação do estabelecimento em relação às boas práticas para a segurança dos alimentos, porque é isso que a gente aprende no nosso curso todo, né? Independente de que formação na área de alimentos você tem, isso é algo que a gente aprende o curso inteiro, a segurança dos alimentos, E a gente fica com isso muito na cabeça. A gente tem que fazer POP, tem que dar treinamento, fazer manual, e fica achando que o nosso trabalho é só esse. Mas, na verdade, você tem muito mais a oferecer para os seus clientes. Como um profissional da área de alimentos, especializado, então, nesse quesito, dentro do serviço de alimentação e das indústrias de alimento, claro, você tem uma visão muito mais crítica e muito mais clínica do processo.
Isso ajuda muito a você entender as necessidades do seu cliente. Claro que as boas práticas são importantes, mas nem sempre é isso que o seu cliente está precisando naquele momento. E pode ser por isso, né, por esse motivo que você não está fechando negócios com seus clientes. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. O que acontece quando a gente quer se conectar com o nosso cliente? O ponto importante é como se conectar com o seu cliente ideal. Né? Se você já definiu, o que acontece, tem muito consultor generalista, né? O que é um consultor generalista? Aquele que quer atender todo mundo e não atende ninguém. É como se fosse um clínico. Se você vai num clínico geral, está com um problema e ele não consegue resolver, ele vai passar você para um especialista. Vai passar você para um otorrino, por exemplo. Porque ele não tem mais mão para continuar o trabalho. Então, o especialista ele tem uma vantagem competitiva no mercado porque ele atua sobre um nicho de atuação. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que você é uma mãe e está buscando um psicólogo, mas um psicólogo para crianças, porque você quer um psicólogo que atenda o teu filho. Então, não é só um psicólogo, é um psicólogo que atenda clientes, crianças. Eu estou buscando um consultor que atenda padarias, estou buscando um consultor que atenda supermercado, ou estou buscando um consultor que atenda cafeterias. Então, quanto mais especificar a tua proposta, a tua abordagem, é mais fácil para você criar uma conexão com o teu público ideal, com o teu público-chave, ou seja, com o teu cliente. O que acontece é que muitas pessoas querem atender todos, e aí a oferta não fica clara, a pessoa não entende que você pode realmente ajudar ela a fazer o serviço lá, ou seja, trazer uma solução para ela. Ela fica perdida. Ah, mas será que esse negócio de consultoria pode me ajudar? Será que esse negócio de consultoria serve também para frigorífico? Será que esse negócio de consultoria serve para açaíteria? Não sei, sorveteria? Então, a proposta tem que estar clara, a forma como você se expõe, como você fala dos seus serviços, tem que trazer essa clareza para o teu cliente. Né? E tem muitas pessoas que são generalistas, né, Mayara? Infelizmente, elas querem abordar todo mundo com a mesma estratégia. É como se eu saísse na rua abordando várias pessoas e falando o seguinte: você quer comprar uma Ferrari? Você quer comprar uma Ferrari? Não, a Ferrari tem um público. Você quer comprar uma BMW? A BMW tem um público. Você quer comprar uma Tucson? A Tucson tem um público. Então não dá para vender para todo mundo o mesmo produto. Seria uma panaceia, isso não existe. Então tem que formular uma proposta. Eu tenho que criar uma proposta única de valor para oferecer para aquele cliente-chave que eu tenho. Tá? Então não existe um marketing que vai funcionar para todos os tipos de serviço de alimentação. Não existe isso. Você tem que focar a tua oferta para um público específico, ou seja, para um nicho no qual você está buscando atender naquele momento. Tá bom? E uma coisa que a gente precisa começar a observar, e falta muito isso no consultor, é observar o que grandes empresas estão fazendo. Isso que a gente está falando de definir um nicho, definir o seu público ideal, é exatamente observar o que grandes empresas fazem. Começa a observar os comerciais na televisão. Todo comercial tem uma linguagem para um público específico. Vou dar um exemplo. O Renan falou de carro. Um carro esportivo. Renan, o que tem num comercial de um carro esportivo? Mulheres. O que mais? Homens que buscam aventura, né? Geralmente esse carro vai estar numa trilha, vai estar em alguma coisa numa floresta. Por quê? Porque quer remeter isso. Então, quer atrair esse público. Isso quer dizer, Renan, que um idoso não pode comprar esse carro? Ele até pode comprar, mas não é o público-alvo dele. Não é o público específico. Então, o que a gente está querendo dizer? Uma propaganda de televisão, ela tem o objetivo de atrair um público-alvo. Ela não está se comunicando com todo mundo. Por mais que pareça, ela não está se comunicando com todo mundo. Ela tem um público-alvo específico. Isso não quer dizer que você vai excluir o resto da população. Qualquer pessoa que tiver interesse naquele carro vai comprar, sem problema nenhum. As concessionárias estão abertas para vender aquele carro, para qualquer cliente. Mas existe um chamariz no comercial para um público específico. Na consultoria, você tem que usar a mesma estratégia. Você vai oferecer os seus serviços com uma linguagem específica para o público que você deseja atender, o nicho que você escolheu. E é claro que eu tenho que esclarecer isso, porque é uma dúvida muito comum que tem no curso, então eu já vou trazer ela para cá. Mas isso quer dizer que eu não posso atender mais nenhum tipo de estabelecimento? Não. Você vai atender qualquer cliente que vier até você, mas você tem um público específico, isso é muito importante. Por exemplo, eu atuei mais de 4 anos com atendimento de coaching, talvez você conheça o que é coaching do outro lado. Tem coach de emagrecimento, tem coach de casais, tem coach empresarial, tem coach de vida pessoal, tem coach de crianças, tem coach para esportes, tem coach para várias áreas. Eu atuo no coach na área empresarial, na área de negócios. Então tem várias vertentes. Um coach que atende a parte de vida não é um coach que atende a parte de negócios. A mesma coisa um consultor. Talvez você tenha uma especialidade que vai até um certo ponto.
E você tem que focar naquele ponto forte que você tenha. Então, às vezes você quer focar em outras coisas que você talvez não tenha tanta propriedade, não tenha conhecimento. Então, o negócio é você nadar na tua praia, né? Você conseguir nadar na tua praia, onde você já tem mais conhecimento, onde você se sinta um pouco mais seguro. Claro, para quem já tem um conhecimento na área. Para quem está começando, tem que buscar informação, tem que estudar e, claro, tem que ir para campo, buscar oportunidades para dar o primeiro passo. É como andar de bicicleta. Você foi lá, pedalou um pouquinho, caiu, levantou, continuou, vai cair de novo, vai levantar. O que você não pode é desistir. O que acontece com a maioria das pessoas é incrível o que eu vou te falar. Elas desistem antes de fracassar. Ou seja, nem deu errado ainda, ela já está desistindo já. Primeiro não que ela toma, não, já parei com tudo já. Então, outra coisa que você tem que saber lidar também no dia a dia é com não. As pessoas bem-sucedidas, as pessoas de sucesso, foram as pessoas que mais ouviram a palavra não. Só que elas não desistiram, elas continuaram, elas perseveraram. Você já tomou vários nãos na tua vida e vai tomar muitos nãos ainda. Então tem que saber lidar com esse não. Esse não é para você. O cliente não está falando, não, eu não quero você. Talvez naquele momento ele não precise do teu serviço, não precisa do teu produto. Então não é algo que você tem que levar para você e falar, não, agora eu não quero mais vender, todo mundo me fala, não, não, tira isso de você, tá? Tem que ir com tranquilidade, tem que ir com segurança. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu treinei milhares de consultores de vendas, milhares de vendedores em todo o Brasil. Eu sei os problemas que eles têm, eu sei os desafios que têm na hora de fazer uma abordagem fria, por exemplo. E o medo de tomar um não é um grande medo que eles têm. Tá? Então tem que saber encarar esse não. Tá? Não levar ele para a tua vida pessoal e sim entender que realmente naquele momento, talvez a proposta não foi boa, talvez o cliente não precise. Tá? Mas não é levar isso para a tua vida. Esquece isso, não é para você. Tá? É para aquela oferta que você está fazendo para aquele cliente naquele momento. E por que a gente falou da definição de nicho? A gente falou no começo, você está com papel e caneta, anote aí. A gente falou no começo do seu posicionamento, certo, Renan? Da sua marca profissional e pessoal, que você tem que definir para poder divulgar o seu serviço. A definição de nicho aqui, de você não ser generalista, ser especialista, ela tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque definindo o seu nicho é que você vai começar a se comunicar com ele através das suas redes sociais. E como que isso se dá? Conhecendo o seu nicho com profundidade. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. O meu nicho que eu defini para eu começar, ou para eu dar prosseguimento a algo que eu já comecei, é cafeteria. Como que eu vou entender as cafeterias? Como que eu vou me comunicar com as cafeterias? Como que eu vou entender as dores, as necessidades que uma cafeteria tem diariamente? Então, eu preciso estudar o meu nicho. Então, defina o nicho, estuda seu nicho. Para que eu preciso estudar o nicho, Renan? Preciso estudar o nicho para entender justamente quais são as necessidades diárias que esse estabelecimento tem. Eu posso te dizer com propriedade, que já atendi diferentes tipos de serviço de alimentação, que as necessidades são diferentes, porque os processos são diferentes. E também porque a forma de funcionar aquilo é diferente, né? A composição do todo é diferente de um lugar para o outro. Para que eu preciso entender as necessidades do meu nicho? Para me comunicar com ele. Então, você não vai ter um Instagram, um Facebook, ter um site e vai escrever qualquer coisa lá. Você vai se comunicar com o seu público, conhecendo, claro, as dores que ele tem. Uma coisa importante também é o seguinte, tem muitos profissionais que entram na regra na briga dos preços, né? Elas querem ficar brigando por preço, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você que está aí nos assistindo. Qual é o refrigerante que mais vende no mundo? É esse aí que você pensou. É esse mesmo, é a Coca-Cola. Por acaso ela é a mais barata? Não é a mais barata. Por que ela vende mais do que o outro concorrente dela? Ela tem um posicionamento de mercado. As pessoas hoje têm necessidade, têm sede de Coca-Cola. Quando você abre a latinha, então fica aquilo ali dentro de você. Então ela é específica, ela é nichada, tem um público-alvo. Então ela não precisa ser o mais barato. Está muito bem posicionada. Quando você se posiciona no mercado, tem um posicionamento firme e consistente, não necessariamente você vai entrar em briga de preços, não precisa brigar por isso, e sim pela fidelidade do cliente que você tem. Tá? Então, para quem fala assim, mas eu tenho que vender muito barato no começo, não. Você tem que vender com preço justo. Você tem que vender o teu produto e serviço com preço justo. Tá? Você tem que acreditar no teu processo, saber da entrega que vai ter, saber das horas que você estudou. Só você sabe o valor que tem a tua carreira hoje, quanto que você investiu nisso. Se você desvalorizar o teu trabalho, a outra pessoa do outro lado não vai valorizar. Se você não acredita em você, teu cliente não vai acreditar. Se você não valoriza o seu trabalho, ele também não vai valorizar. Então, o que eu quero dizer? Valorize o seu trabalho. Tá? Se você está em guerra de preço com o teu cliente, você precisa valorizar o teu trabalho.
e ter a consciência e ter a segurança de fazer o seu melhor, né? Se comprometer do processo, com o processo, do começo ao fim. Tá? Isso é muito importante para você. E por isso nós vamos falar, voltando um pouco a falar das abordagens, né? Da abordagem. Se vocês têm dúvidas sobre a abordagem, já coloquem aqui no chat que a gente vai falar agora um pouco mais direcionado ao momento da abordagem. Vamos falar, Renan, dos 5 principais erros durante o fechamento ou durante a abordagem? Vamos sim. O que acontece com os profissionais quando vão abordar o cliente, quando vão conversar com o cliente, tanto na abordagem quanto no fechamento, é que as pessoas ficam desesperadas para querer falar. Elas querem toda a atenção do mundo. Mas naquele momento, é o momento onde você precisa saber ouvir. Você não está indo ali no estabelecimento para falar do seu serviço, para falar do seu produto. Está ali para fazer perguntas. Perguntas poderosas, perguntas que vão fazer o teu cliente refletir e trazer as informações que você precisa para poder se comunicar com ele. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, fez você aí, e eu também aqui, com 2 orelhinhas e uma boca só, ou seja, é para falar menos e ouvir mais. Então, você está ali para ouvir aquele cliente. Então, a pessoa que não sabe ouvir, que quer falar, que quer induzir, quer passar por cima de tudo, só está pensando nela, não está pensando no outro, não tem empatia, não tem negócio. Vendedor quer sair vendendo por cima de tudo, a qualquer preço, está preocupado com a meta dele, ele não tem venda, ele não tem relacionamento com o cliente. Então, ele tem que ter foco naquela comunicação, tem que saber ouvir as necessidades do cliente, estar ali atento, escutativa, para poder dialogar com aquele cliente, para poder conversar. E quando você senta para conversar com o empresário, ele começa a falar dos problemas que ele tem, ele se abre para você. Ele fala para você, por exemplo, quanto tempo faz que ele não tira dinheiro daquele estabelecimento, que ele não tem um salário, quantos finais de semana ele investiu ali dentro sem ver os filhos dele crescer. Ele vai falar das dores que ele tem, dos problemas que ele tem. E é em cima dos problemas que ele tem que você vai colocar uma solução para o serviço, para o problema que ele tem. O que acontece muitas vezes é o contrário. O cara já chega do outro lado, não, você não tem manual, não, você não tem pop, você não tem isso. Escute o empresário primeiro. Escute o que ele tem para te trazer as informações ali. Deixa ele desabafar com você. Em cima desse bate-papo, com certeza você vai poder trazer uma solução para o serviço dele. Vai poder trazer uma solução para aquele problema que está tanto atormentando a vida dele. Que quando um negócio quebra, um estabelecimento quebra, não é um empresário só que quebra, é uma família que quebra, são pessoas que vão para a rua, que ficam desempregadas, precisando buscar uma nova oportunidade. Então, ele sabe o peso que tem, a responsabilidade que ele tem. Tá? Então, tem que saber ouvir o cliente. Quando você não ouve o cliente, não tem essa escutativa, infelizmente, você está perdendo o vínculo com ele e não vai ter conexão, não vai ter rapport com ele. Tá? Então, o primeiro erro é não saber ouvir o cliente. Exatamente. Um segundo erro muito comum que a gente percebe no momento da abordagem e que justamente causa aquele não indesejado, né, na cara do consultor, é oferecer para o cliente algo que ele não precisa. E aí já é uma consequência do não ouvir. É muito comum a gente chegar no estabelecimento do cliente e querendo se apresentar, falar de serviços que a gente acha que é importante para ele. E aí a falta do ouvir é que faz você oferecer para ele serviços que ele não precisa. Por exemplo, eu chego num estabelecimento e começo a falar de manual, de POP, de boas práticas. De vigilância. De vigilância sanitária. Falar de vigilância sanitária já assusta o dono do estabelecimento, porque todo mundo tem um pé atrás com a vigilância, tem medo daquela visita inesperada, certo? Mas se você começar a falar para um cliente que não recebeu visita da vigilância sanitária, de POP, manual e boas práticas, provavelmente é algo que ele nunca ouviu falar. Por quê? Porque um cliente que te procura te pedindo um manual é justamente porque a vigilância foi lá e deixou aquele relatório, né, falando de tudo que ele precisa e deve ter colocado o manual ali no meio. Muitos donos de serviços de alimentação nunca ouviram falar, ou nunca leram, nunca estudaram a RDC 216. E já começa por aí a falta de conhecimento em manual, POP e boas práticas. E aí você chega lá falando sobre isso, não vai despertar interesse nenhum, principalmente porque você está falando algo que ele não conhece. Então, ele não vai saber nem o que te perguntar ou como, né, argumentar com você, porque ele não tem ideia do que é isso. E aí você sai frustrado de lá porque você foi lá, abordou 1, 2, 10, 20 estabelecimentos com essa estratégia de manual, POP e boas práticas e não fechou com ninguém, tá? Então, o que a gente tem que entender? Eu preciso saber o que o meu cliente precisa. E na maioria das vezes, as necessidades dos serviços de alimentação estão relacionadas muito mais ao seu funcionamento
do que com a fiscalização sanitária. Então, conhecer o seu público, como a gente falou, conhecer o seu nicho é realmente entender as dores desse estabelecimento. Então, tem muitos estabelecimentos que estão com problema de desperdício, tendo prejuízo, não tem mão de obra qualificada, tem um atendimento ruim afasta clientes, ou já teve problemas com surtos ou algum tipo de denúncia de clientes, né? Ou está tendo problema com compras, ou está tendo problema com fornecedor, e tudo isso, no fim do mês, tem causado prejuízos. Nós também temos estabelecimentos que buscam melhorias. Tem dono de serviço de alimentação que quer colocar um novo processo, quer melhorar o cardápio, quer passar a servir uma alimentação mais saudável, porque o público dele está buscando isso. Então, você precisa entender quais são as necessidades do seu público, para no momento da abordagem você vir com a oferta certa. Oferecer algo que o seu cliente não precisa é a mesma coisa daquele carinha lá que fica na rua entregando panfleto, ou te aborda lá no semáforo e você fala não. Você está oferecendo algo para você que você não quer naquele momento. Então, você precisa entender o que o seu cliente precisa para oferecer algo que realmente vai chamar a atenção dele. Esse é o segundo erro, né, na hora da abordagem, oferecer algo que o seu cliente não precisa naquele momento. Bom, anotou as duas sacadas, vamos para a terceira, então. Terceiro erro que impede muitos profissionais de fecharem esse negócio, a falta de preparação. A pessoa vai abordar lá um estabelecimento, vai conversar com uma pessoa e não tem nada. Ela não tem um cartão de visita, ela não tem um folder com os serviços dela, ela não sabe se apresentar, ela não tem um discurso claro. A pessoa chega para você e fala assim, o que você faz? Eu sou nutricionista. Eu sou psicólogo. Eu sou coach. Eu sou não sei o quê. Isso não causa nenhum impacto na vida da pessoa. Então tem que saber fazer uma apresentação pessoal. Tem que saber colocar uma apresentação que desperte no outro o interesse de falar, poxa, que legal isso que você faz. O Renan, o que você faz? Faço palestra. Isso não muda nada a vida da pessoa. Você pergunta, Renan, o que você faz? Eu transformo a vida das pessoas com amor e sabedoria. A pessoa fala, mas como que você faz isso? Através das minhas palestras. Então muda a minha forma de me apresentar para o meu cliente. Então são estratégias, são meios que você utiliza na comunicação que vão te ajudar a fechar mais negócios. Mas é claro, tem que ter uma preparação. Preparação também em estudar o teu cliente. Hoje, quando eu faço uma viagem, eu vou fazer uma palestra, um treinamento, eu vou ficar hospedado no hotel, eu coloco no Google lá o nome do hotel e dou uma olhadinha para ver o que as pessoas falam. Antes de almoçar num restaurante de alguma cidade, eu pesquiso lá no Google para ver o que as pessoas estão comentando. Você sabia que lá no Google tem avaliações sobre o estabelecimento? Você sabia que o estabelecimento que você está querendo abordar, talvez seja aquele restaurante da tua cidade, também tem avaliações? Eu começo a entender os problemas que aquele estabelecimento tem a partir dessas avaliações. A gente fala que tem um mau atendimento, que a comida chega fria, que a comida não tem sabor. Então são coisas que eu vou pegando ali já e já me fazem conhecer esse estabelecimento. E eu já olho para aquilo e falo, poxa, tá todo mundo falando mal? Será que eu vou lá? Não, não vou não. Não vou ser o doido de me meter lá. Tá todo mundo reclamando. Então isso dá subsídio para que eu conheça meu cliente, eu consigo me aprofundar nele, ter mais conhecimento de causa com esse cliente. Tá? Então essa preparação significa estudar o cliente. Se você já fez uma entrevista de emprego, eu tenho certeza que no mínimo você entrou no site da empresa e foi ver o que era. Você não vai para entrevista de emprego de qualquer jeito, despreparado, não. Você vai se preparar para isso. E a mesma coisa para abordagem. Tá? O maratonista, ele demora 4 anos de treinamento pesado para disputar a famosa corrida de 100 metros, que dura em média de 1 minuto, tá? É 4 anos para disputar 1 minuto de corrida. Se ele faz tudo isso para 1 minuto, você que vai abordar um cliente tem a obrigação de se preparar, tá? Tem a obrigação de se preparar. É duro, eu sei, é pesado, tem que buscar? Tem, mas é essa preparação que vai te levar ao seu sucesso profissional, tá certo? Outro erro muito comum, a gente já falou um pouco sobre isso, é não conhecer as necessidades do seu cliente. Falando um pouco sobre o que grandes empresas, o que a mídia faz, ela estuda o público para saber o que colocar numa propaganda, para saber o que vai chamar atenção, quais são as preferências, qual é o comportamento do brasileiro em relação a isso ou aquilo. A gente precisa estudar o nosso cliente. A gente precisa entender as necessidades do mercado que a gente está querendo entrar. O que eu tenho visto muito nos cursos presenciais são consultores que não estudam o mercado. E aí, o que acontece? Você pode estar indo para a direção contrária do que o mercado está caminhando. E você não está entendendo por que você não está conseguindo fechar negócio com o seu cliente. Você não está entendendo ele, você não está se comunicando com ele da maneira que ele precisa, você não está sabendo
trazer para ele a necessidade do seu serviço. Então, é importante que você estude o seu cliente. Quando a gente fala estudar, realmente é se dedicar a entender esse mercado que você deseja começar a atuar. É muito comum a gente falar assim, eu quero estar como consultor, vou fazer um cartão, vou fazer um folder, coloca qualquer coisa no cartão, coloca qualquer coisa no folder e sai aí entrando em estabelecimento, entregando e achando que vai fechar negócio. E, gente, não é. Renan falou de se preparar para a abordagem e uma das coisas importantes para você saber se comunicar com o seu cliente na hora da abordagem é justamente conhecer as necessidades do cliente. Se você não sabe do que o seu cliente precisa, o que você vai falar para ele na hora da abordagem? Então, realmente precisa entender o seu público. E essa definição de nicho te ajuda muito, porque aí você atua de maneira muito mais focada. Você precisa pesquisar na sua cidade quantos estabelecimentos tem em relação a esse nicho que você definiu. 10, 20, 50 mil? Quantos estabelecimentos tem do nicho que você escolheu? Quantas cafeterias tem? Quantas padarias tem? Estude esses estabelecimentos, entenda as necessidades dele. Essa dica que o Renan deu da avaliação do Google é muito importante, é uma dica que vale ouro. Você vai visitar um cliente, você entra antes no site dele, conhece já o estabelecimento e vê essas avaliações, já te dá muitas sacadas do que dizer, quais serviços oferecer. Porque da mesma maneira que você viu as avaliações e viu os pontos fracos do estabelecimento, as dores que ele tem, o dono também sabe. Então, quando você chegar lá e você oferecer serviços que traz solução para essas reclamações dos clientes dele, isso já gera um grande interesse. Mas você precisa conhecer as necessidades que ele tem. Se você não conhece, pode ser que você fale algo que não conecte, não seja uma necessidade para ele, e por isso você não fecha. E por último item, o quinto erro, né, que muitos profissionais cometem, é não saber agregar valor ao serviço que ele está oferecendo. Né? Por exemplo, você vai abordar um estabelecimento e vai falar para ele que ele tem que fazer um manual. Para ele, o manual é um papel. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe que o manual de boas práticas envolve visitas, implantação, tem todo um processo por trás daquilo. Mas como a vigilância falou que ele precisa ter um papel lá, um manual, ele acha que o manual é só um papel. Aí quando você fala lá que custa R$2.500, R$2.800, R$2.000, meu Deus do céu, vou pagar R$2.000 num papel. Mas não é um papel que ele está comprando, é um processo. Esse processo, no final, gera um relatório que é esse documento. Só que se você não sabe argumentar, não sabe oferecer, não sabe como mostrar isso para o teu cliente, ou seja, os benefícios que esse documento traz para o negócio dele, ele vai achar caro. Toda vez que o cliente acha algo caro, é porque ele não entendeu os benefícios daquele produto ou daquele serviço que você está oferecendo para ele, né? Uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia do coração, você falar para ela que custa 5, 10, 30 mil, ele vai desembolsar na hora para arrumar. É urgente, aquilo é importante. Então, ele entende a necessidade que ele tem de fazer aquilo. Se ele não tiver necessidade, ele não vai fazer. Então, você precisa saber demonstrar os benefícios, a transformação que aquele documento, por exemplo, no manual, vai trazer para aquele estabelecimento. É aí que muitas pessoas se perdem. Né? Elas não sabem como demonstrar isso, como montar uma oferta dos serviços dela. E aí realmente fica difícil vender sem uma oferta clara. Né? Não sei se você lembra daquela câmerazinha da TechPix. Lembra da TechPix? Passava na televisão em vários canais. Tinha um vendedor lá que vendia, e ele vendia muito bem. Era uma câmera que não tinha tanta qualidade, não era uma câmera tão boa de mercado, mas tinha um bom vendedor por trás. Ele sabia argumentar bem, falar dos benefícios, o que você poderia fazer com aquela câmera. E aquela câmera vendeu um absurdo no Brasil, vendeu muito no Brasil. Hoje eu acho que não existe mais, mas muitos anos atrás, aí, 6, 7, 8, 10 anos atrás, isso vendia muito no programa de televisão. Não pela qualidade, pelo recurso técnico da câmera, se era de 10, se era de 2 megapixels, sei lá qual a configuração, mas pelo benefício que você tinha em ter uma câmera daquela na tua casa. Então, é entender os benefícios do teu produto, do teu serviço. E com isso, Mayara, a gente fecha aí os 5 principais erros que muitos cometem na hora de abordar, né, um estabelecimento. Vamos falar de técnicas de abordagem agora? Pega a caneta agora para você anotar 5 formas, tá? Tem 5 formas de você fazer abordagens com clientes, tá? Que formas são essas, Renan? São as formas que a gente utiliza aqui na empresa, tá? Seguindo as nossas políticas, de coisas que nós já testamos, investimos dinheiro, erramos, como todo mundo erra, a gente também erra, às vezes faz uma oferta, faz uma divulgação que não vai funcionar. Então tem que testar muitas coisas. A primeira regra que você tem que entender, antes de eu falar das 5, é que tudo é teste. Você vai testar o que mais vai funcionar com você, tá? Tudo vai ser sempre um teste. Depois de realizar um teste, você vai entender o que vale a pena realmente investir teu tempo e dinheiro e o que não vale a pena, tá? Primeira forma de você abordar um cliente, de você conhecer um estabelecimento,
É uma abordagem direta, é visitando aquele estabelecimento. Talvez visitando como cliente, provando do cardápio, provando da comida, do atendimento, olhando como funciona aquilo ali de forma sistêmica, como que o pedido sai, passa por onde, como é que é o atendimento, como é que sai a comanda, entendendo o contexto do negócio. É abordando aquele cliente ali pessoalmente. E claro que quando você entra no estabelecimento, você que já é um profissional dessa área de alimentos, você sabe quem que é o gerente. Você bate o olho e fala, aquele cara ali é o dono, aquele cara ali é o gerente. Então, claro, um expediente muito pesado não dá, mas um expediente mais tranquilo, você tem a oportunidade de sentar do lado dele e falar, tudo bem, olha, meu nome é Renan, eu sou consultor de alimentos, eu vim aqui visitar teu estabelecimento hoje, poxa, como é que tá aqui, quais são os desafios que você tem, o que você está encarando hoje no teu negócio? É bater um papo ali com ele, a conversar, pedir para me dar um exemplo de uma abordagem, esse é o exemplo de uma abordagem perfeita, é sentar com o cliente e perguntar, olha, eu estou fazendo um trabalho aqui nessa região, vim visitar o seu estabelecimento, quais são as dificuldades que vocês têm aqui hoje? Olha que pergunta maravilhosa. Isso dá margem para ele falar um monte de coisa. Olha, hoje está acontecendo isso, mão de obra mal qualificada, a gente não consegue vender, a gente não consegue reter clientes, várias dificuldades que ele vai trazer. E em cima dessa pergunta, tem um monte de contexto que você pode utilizar e prolongar essa conversa para criar uma sintonia com aquele cliente. E futuramente você pode oferecer uma proposta para ele e ajudar ele a resolver aquele problema que ele tem, porque você é o profissional que está preparado para ajudar. Olha que exemplo lindo para você utilizar na tua abordagem. Legal? Segunda forma de você fazer isso. Você pode fazer isso através de e-mail também. Você pode entrar na internet, fazer uma pesquisa pelos estabelecimentos que estão na tua região. Pizzarias em Campinas, por exemplo. Havia um monte lá no Google. Posso pegar aqueles e-mails, fazer um banco de dados e começar uma comunicação por e-mail com aquelas pessoas. Mandar um e-mail perguntando, mandando um e-mail para fazer uma comunicação com ele, olha, mandando um artigo, mandando um comunicado importante, perguntando, por exemplo, para ele quanto tempo faz que ele não treina a equipe dele, já parou para pensar que isso pode estar levando o teu negócio a isso, aquilo? Ou mandando um estudo de mercado para ele, uma tendência de mercado. Né? E aproveitando que você está aqui vendo essa aula, tem no YouTube da Mayara Vale Consultoria de Alimentos, tem uma aula falando sobre as tendências do mercado de consultoria alimentar para 2018. Então, depois você, quando tiver um tempinho, assista aquela aula, que vai abrir um pouco o teu horizonte sobre muitas coisas que os serviços estão se adaptando. E talvez você não saiba disso. Então, você precisa conhecer do mercado também para dar alguns direcionamentos. Então, por e-mail, eu posso construir uma comunicação com o meu cliente. Tá? Esse é um ponto muito importante. Terceira forma de você fazer isso é por telefone. O que aconteceu com o telefone hoje? Quando alguém te liga aí na sua casa, é para duas coisas. Ou é uma notícia muito boa, ou é uma notícia muito ruim. Se o telefone toca na tua casa 11h30, 11h40 da noite, meu Deus do céu, alguma coisa aconteceu, não é verdade? Não é assim que acontece aí? Então, o telefone hoje é uma prova de amor. Quase ninguém mais liga para uma outra pessoa. Então, quando você liga para um cliente para conversar com ele, liga para aquele estabelecimento para mostrar o teu serviço, para mostrar a solução que você pode trazer, a forma que você pode ajudar aquele negócio, é de extrema importância. Quanto tempo faz que você talvez não receba uma ligação telefônica de alguém que está preocupado com você? Então, é importante ter essa comunicação. E por telefone também você consegue fazer esse caminho. Tá? Dá para trabalhar tranquilamente por telefone. E quando falamos por telefone, não é só na ligação, não. Até por WhatsApp também. Pode criar ali um canal de comunicação com o teu cliente pelo WhatsApp. Onde você, da mesma forma que eu falei que você fez por e-mail, você vai fazer pelo WhatsApp, vai trabalhar a comunicação, vai enviar materiais para aquele cliente, vai educar aquele cliente sobre o que ele pode fazer para melhorar ainda mais o negócio dele. E claro que para implementar, né, para fazer a coisa acontecer, ele depende de alguém que pode fazer isso, e esse alguém é você do outro lado, que tem toda a preparação para ajudar ele a tocar o negócio dele, tá? Quarta forma de você abordar o teu cliente, é através de anúncios. Você pode fazer anúncios locais na tua região. Talvez tenha uma revista, tenha um jornal, tenha uma rádio, tem algo que conecta muitas pessoas, principalmente em cidade de interior, é muito forte isso. Né? Tem aquele jornal, aquela revista que circula na mão de todo mundo. Então, você pode fazer anúncios específicos que vão te ajudar a alavancar esse negócio. Tá? Talvez você nunca tenha feito nada nesse sentido. E muitas vezes a mídia de divulgação é muito barata para você fazer. Pelo tamanho da cidade, você consegue fazer trabalhos tranquilos nessa área. Então, talvez você nunca tenha pensado em fazer um anúncio na tua cidade de forma local, é mais um caminho que você pode fazer. E também a forma digital. Né? Talvez você já tenha visto um anúncio da Mayara no Facebook, talvez você já tenha visto anúncio de produtos no Facebook. Todo mundo hoje anuncia na internet. Ah, Renan, mas eu não sei fazer anúncio no Facebook, eu não sei como fazer essa parte. Calma que a gente vai te ajudar com isso também, tá? Mas segura que é um processo. Mas hoje, aquilo que a gente falou da presença digital, né? O teu cliente está lá com o telefone,
Então, se você anuncia na internet, você começa a aparecer, né? E quem não é visto não é lembrado. Então, tem que estar no digital e, claro, utilizar as ferramentas. O anúncio é uma forma de uma ferramenta de você potencializar a tua divulgação. E você consegue fazer anúncios segmentados na tua cidade ou anúncios no teu estado. Você define por onde que você quer atender. Mas quanto mais segmentado for, melhor. Tá? Quanto mais segmentado for o teu anúncio, melhor. Né? Para essa região, raio de 40 quilômetros, raio de 80 quilômetros, essa cidadezinha, essa e essa. Você consegue fazer tudo isso através da internet. E, claro, trazer algo para aquele cliente que vale a pena ele conhecer, que é o teu serviço e a transformação que você traz. O que eu quero deixar claro para você é o seguinte: você tem que trazer uma transformação para o teu cliente. Seja ela qual for, é uma transformação que você vai levar para aquele negócio. É isso que tem que levar para ele. Qual é a pergunta que tem que ficar para você? Qual é a transformação que o meu negócio vai trazer para o meu cliente? Qual é a transformação que o meu serviço vai trazer para aquele cliente? Tem que anotar isso. Qual é a transformação que você vai trazer para o teu cliente? Quando você encontrar essa resposta, você está pronto para fazer uma oferta. O empresário quer sempre saber de duas coisas importantes. Anota isso que eu vou te falar. Duas coisas importantes. Como aumentar o meu lucro, como reduzir o meu custo e minha despesa. Volto a repetir. Como aumentar o meu lucro, como reduzir o meu custo e a minha despesa. Ele só quer saber disso. São duas coisas importantes. Como que ele pode ganhar mais e reduzir os custos e as despesas que ele tem. Qualquer palestra que você vai fazer no estabelecimento tem que ter esse enfoque. Eu vou falar de boas práticas, eu tenho que mostrar no final o benefício que isso vai trazer para o empresário. Ele tem que observar isso. No hotel, como você vai fazer, talvez sejam pontos de você focar em como as boas práticas ou seus serviços podem trazer essa modificação para aquele estabelecimento, né? Os resultados. Tá? Para empresário, ele quer sempre ouvir de dinheiro. O dinheiro é música para ele, né? Aumento de lucro e redução de desperdício de custo, para ele é uma música muito gostosa que ele adora ouvir. Tá? Então vale a pena você pensar um pouco nisso no tema da tua palestra. Tá? A pessoa está perguntando sobre folders, sobre materiais, o que eu tenho que levar numa consultoria? Né? Recomendamos que você tenha um cartão, um folderzinho com seus serviços. Né? Esse é o essencial, esse é o mais simples de tudo. Tá? Um cartão e um folder de serviços. Claro que você precisa ter um site, tem outras coisas que a gente falou também. Né? Resumindo, a gente vai colocar na tela para vocês aqui agora. Mayra, pode compartilhar na tela enquanto eu vou falando aqui um resumo do que a gente abordou nessa aula, tá? E tem mais coisas que a gente vai trazer para vocês ainda também, tá? Dúvidas também vocês podem postando. Mas eu quero colocar um resumo para que vocês possam anotar, talvez, alguma informação que passou daquilo que foi abordado. Nosso papel aqui, realmente, é compartilhar com vocês ferramentas que vão ajudar no fechamento de novos negócios, a trabalhar o posicionamento, né? Talvez você tenha dificuldades hoje em ter habilidades de trabalhar com a rede social, com marketing. Então, são ideias que vão ajudar você a trabalhar esse posicionamento, tá? Espero que vocês estejam conferindo na tela aí. Se tiver na tela de vocês, me dá um ok aí, tá? Apareceu uma tela azul para vocês aí. A Mayara já está colocando aqui na tela. Deixa eu pegar aqui nos comentários. Por favor, coloquem aí se está mostrando para vocês na tela, tá? A gente colocou algumas informações. Deixa eu checar aqui pela minha segunda tela. Isso, já está na tela para vocês. Então, tá aí, ó. Como criar o meu posicionamento, minha marca profissional, foi uma das coisas que a gente abordou. Como me conectar com o meu cliente ideal, né? Legal, o João Vitor falou que tá legal. Vocês podem mandar? A gente pode mandar depois para vocês um resuminho, dar um print nisso aqui e mandar por e-mail, tá? Ok, legal. Já vi que vocês estão atentos aí. Então, olha, como criar meu posicionamento, minha marca profissional? Nós abordamos isso nesse conteúdo da aula hoje. Como me conectar com o meu cliente ideal? Os principais erros durante o fechamento, que são não saber ouvir, oferecer algo que o cliente não precisa, não se preparar para a visita, não conhecer a necessidade, não agregar valor, né? Não saber transformar essa oferta para o cliente. E o fundamental aí, né? As estratégias que você pode ter em abordar o seu futuro cliente. A abordagem direta através de visita ao estabelecimento, através de e-mail, telefone. Os anúncios locais, anúncios digitais, tudo isso aí para te ajudar a abordar o seu cliente de forma estratégica. Como a gente falou no começo, né, do curso, no começo da aula, você precisa ter estratégia para abordar. Você não pode chegar no seu cliente abordando de qualquer jeito. Isso pode ser o motivo de você estar recebendo nãos aí nas suas abordagens. Então, você tem que pensar de forma estratégica. Tudo que você fizer, o seu folder, seu cartão, suas postagens nas suas redes sociais e até a sua abordagem direta, tem que ser feita de maneira estratégica com as dicas que a gente já deu nessa aula. A Jéssica perguntou aqui, né, se ela deve colocar no cartão, né, no caso, por exemplo, consultoria para cafeterias, ou colocar algo no geral, consultoria em serviço de alimentação. O que ela põe nesse cartão de visita dela, Mayara? Qual que é o caminho que ela deve seguir no cartão de visitas? O ideal
legal que você não coloque em cafeterias, porque senão você vai colocar na cabeça do seu cliente, né? Se você estiver, por exemplo, fornecendo o seu cartão em outro lugar, que é só para cafeterias. A sua comunicação é que tem que trazer isso. Então, nas redes sociais, quando você se comunicar, você vai se conectar a esse cliente, mas você não precisa definir o seu nicho escancaradamente, né, para o cliente, tá? É a forma de você se comunicar. Quando a gente fala de estudar o cliente, imagine eu falar para você, estude todos os serviços de alimentação, estude a necessidade de todos os serviços de alimentação para você poder postar na internet. Você não daria conta disso e você postaria algo que não atingiria ninguém, não falaria com ninguém. Então, a definição do nicho é para você se comunicar e atrair os clientes para você, tá? Por isso essa definição. Mas isso é algo que você tem que ter com você para as suas postagens, tá? Você não precisa pôr isso no seu cartão. Você pode pôr consultora de alimentos, não precisa nem colocar de serviços de alimentação, porque muitos clientes não sabem o que são serviços de alimentação. Isso é verdade. Tá? Então, consultor de alimentos é o mais interessante. E você colocar os tipos de serviço que você oferece, tá? A definição do nicho é para você realmente focar nas suas estratégias de negócios, que tem a ver com você e com a maneira como você vai, então, expor aí os seus serviços para os clientes, tá? Mas não necessariamente coloque isso de forma muito taxativa, não precisa, tá bom? Eu quero aproveitar até essa oportunidade aqui para você que está nos assistindo hoje, e eu reconheço, quero dar os parabéns para você que está participando, porque isso mostra o interesse que você tem em aprender as estratégias e saber realmente o que está funcionando no mercado, qual é o caminho que eu tenho que seguir, porque às vezes você fica sozinho, na verdade, sente assim, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer, para onde que eu tenho que remar, qual que é a direção que o meu barco tem que ir, porque realmente, olha, eu não sei qual é o primeiro passo, né? E muitas pessoas têm dificuldade quando a gente fala em vendas, em marketing, né? Talvez quando você pensa em vender, você fala, putz, vender um negócio chato, vender algo que não é legal, aí eu tenho medo de vender parece que eu vou incomodar as pessoas, e não tem nada a ver com isso, tá? Isso é tudo uma questão de ponto de vista e de mentalidade, né? Se o mundo hoje contar até 3, se a gente se reunir agora, eu, você, a Mayara e todo mundo tá aqui, contar até 3, 1, 2, 3, todo mundo para de vender, eu posso dar para você toda a certeza do mundo, que vai ser 1000 vezes, infinitamente pior do que aquela greve dos caminhoneiros que teve. Imagina o mercado sem comida, posto de gasolina sem gasolina, posto de saúde sem medicamento. Imagina o caos que ia ser se todo mundo parasse de vender, né? Não tivesse mais alimento para colocar na tua casa. Então não fique pensando que vender é uma coisa ruim. Vender não é pecado nenhum, tá? Então pensa comigo aí, vender não é pecado, tá? É uma coisa boa e vender, na verdade, é contribuir, é ajudar, é apoiar as pessoas, tá? Então tem muitas pessoas que têm pensamento em relação à venda. Não, tire isso de você, tá? E você que está aqui conosco, a gente quer trazer uma oportunidade, eu quero oferecer para você uma oportunidade muito bacana agora, que talvez, como eu disse, talvez você está sentindo sozinho, não sabe qual o primeiro passo, qual o caminho seguir, né? E muitos consultores perguntam para a gente, né? Nós que já ministramos vários cursos pelo Brasil, talvez você seja um dos nossos alunos, sabe que a gente trabalha muito essa questão do posicionamento, o quanto isso é importante. E para você também que está do outro lado, é muito importante trabalhar esse seu posicionamento, né? Mas talvez você não tenha nada específico para essa área de consultoria para trabalhar essa questão de vendas. A gente já colocou bastante conteúdo, espero ter tirado as dúvidas de vocês, as principais dúvidas, e claro, né? Tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, né? Pode chamar a gente aí, estamos à disposição, manda e-mail para a gente no suporte, né? suporte@consultora de alimentos. Chegam muitos e-mails, a gente consegue responder de imediato, mas na medida do possível a gente vai auxiliando, tá? Quero agradecer a audiência de vocês, agradecer pela companhia aqui, por depositar na gente a confiança para vir aqui trazer o conteúdo para vocês, né? Em meu nome, em nome da Mayara também. Pode falar um pouquinho. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra sempre que a gente pode estar online para tirar as dúvidas. Vocês sabem o quanto eu tenho dividido com vocês minhas experiências, o meu dia a dia, né? Vocês já conhecem o meu site, conhecem o YouTube, conhecem o Instagram, então estejam atentos a essas redes sociais, tá? Me sigam no Instagram, tem várias aulas, vários stories, e até o IGTV agora, que é uma nova ferramenta do Instagram, para você receber conteúdo, informação que pode fazer diferença para o seu dia a dia. O YouTube, todo dia tem vídeo novo, eu gravo dúvidas, né, vídeos com dúvidas que vocês mesmos me mandam, então tem vídeos sobre tudo lá, tem mais de 400 vídeos para vocês, então tem muito conteúdo. No site Consultora de Alimentos também tem muita informação para vocês, então, gente, não tem como dizer que não tem conteúdo disponível, conteúdo muita realmente que pessoal. faz diferença para a vida de vocês. Né? Quem me dera quando eu comecei, eu tivesse alguém que pudesse olhar para mim e responder minhas dúvidas e realmente me ajudar com as minhas dificuldades. Então, a gente está aqui realmente
para evitar que você bate a cabeça, perca seu tempo e realmente comece a consultoria ou dê continuidade aos seus processos de maneira assertiva. O meu objetivo aqui, minha missão é realmente dividir tudo que eu posso, todas as informações, todas as ideias com vocês. E que realmente a consultoria possa ser uma forma de atuação que vai alavancar a sua carreira, te fazer um profissional reconhecido na sua área de atuação. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite.